Computador, notebook lerdo, chega de lerdeza. Hoje vamos falar de um componente que faz toda a diferença na velocidade do seu computador. É o slot M2. Mas, Ronaldo, o que é o slot M2? Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de slot M2, tá? Temos várias gerações. E agora, para que ele serve? O slot M2 ele é usado principalmente para conectar SSDs NVMe, que é no caso esse aqui que eu estou trazendo aqui para vocês, um exemplo, tá? E também para conectar outros tipos de SSDs, tá? Que não são NVMe's, né? São SSDs convencionais, são cartões de SSDs, que são SSDs serial ATA, que a gente chama de SSDs SATA tradicionais, e também como placas de Wi-Fi, né? Placas de rede Wi-Fi e até mesmo placas Bluetooth, tá? Então o slot M2 ele tem espaço para todos esses periféricos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que ele permite conectar nesse dispositivo? Vamos por partes, para você entender como funciona, tá? Além das unidades de armazenamento, né? Os cartões de Wi-Fi, Bluetooth, né? Ele, acima de tudo, ele garante uma velocidade de transferência, tá? No seu computador, ultra rápida. Bem acima de um SSD que já é rápido nos dias de hoje. Então o SSD fica bem para trás em relação ao NVMe, tá? E hoje existem duas arquiteturas principais para o slot M2, que é o serial ATA, né, NVMe SATA, e o PCI Express. Então esses dois são os mais conhecidos. O SATA, né, que não é o caso desse carinha aqui, ele só fica limitado ali a sua velocidade até 600 MB no máximo, tá? Aqui no caso aqui, ó, esse aqui é um SSD, tá? Esse aqui é um SSD de 1 TB, tá? Então o SSD vai até 600 MB, só que ao invés dele estar nesse formato, né, ao invés do SSD estar nesse formato aqui, tá? Ó, né, em formato SSD, ele vai estar nesse formato aqui, ó. E a diferença é que ele tem os seus cortes, que tem um cortezinho ali a mais, tá? Ó, vou tirar aqui da caixinha. Olha só, ele tem um manualzinho, tem um parafusinho e ele tá aqui, ó. Esse daqui já é um cartão NVMe, tá? Que a gente chama de NVMe. É um cartão M2. Então, o M2 não é somente NVMe. Ele também tem a opção SATA. E ele tem o mesmo formato, assim, às vezes ele é um pouquinho menor, né? Então, ele é maior. Então, cada um tem o seu código de identificação, que não vem aqui ao caso para não ficar muito extenso o vídeo, tá? No caso desse aqui, ele por ter esse tamanho aqui, ó, tá vendo, ó? Esse modelo aqui, ó, olha lá, tá? Seu cartãozinho. Esse daqui é da terceira geração, tá? Então esse aqui é um modelinho para vocês conhecerem aí o que é, né, esse cartão. E ele tem um código aqui, ó, 2280. O 2280, ele tem exatamente esse tamanho aqui. Então, quando você tiver na sua placa-mãe, por exemplo, eu vou pegar aqui uma placa-mãe, tá? Na própria caixa mesmo, ó, você já encontra a informação aqui, ó, M2. Tá vendo aqui, ó? M.2. Aí aqui tem NGFF ou NVMe, ou seja, nesse modelo de placa-mãe, você precisa escolher, né? Ou você usa o SATA, ou você usa o NVMe. Então aqui, nesse caso aqui, né? Nesse modelo de placa-mãe, olha só, aqui é onde fica o cartãozinho NVMe. Só que tem uma diferença, tem um porém. Ele tem esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho? Você precisa escolher, olha lá. Ou você deixa ele em serial ATA, para você usar ou no modelo serial ATA, que seria tipo um SSD, ou ele no modelo SSD, ou você muda ele para cá para usar o NVMe, entendeu? Para poder isso, então ele tem a opção de escolher, ou ele usa o armazenamento serial ATA, ou ele usa o armazenamento via NVMe, que é esse slot aqui, tá? Isso nesse modelo de placa-mãe. Por que, Ronaldo? Porque a arquitetura, a estrutura dela, o chipset dela, trabalha dessa forma. O chipset, que é esse cara aqui, ó, ele já vem com esse modelo de trabalho. Ele foi feito dessa forma, para você chavear ela e escolher se você vai usar o NVMe ou se você vai usar o SSD ou de repente um M2 que seja serial ATA, tá? Isso não difere, não importa. Por quê? No caso do SSD, você vai precisar conectar o cabo serial ATA, que é esse cabinho aqui. Então, para a gente usar aqui nessa placa o SSD, eu tenho que usar o cabo serial ATA. Esse cabo é o que faz com que a velocidade seja limitada, né? Não só a tecnologia do disco, mas esse cabo ele tem seus limites, né? Então, eu plugando o cabo aqui, tá? E eu plugando ele aqui na placa, olha lá, eu venho aqui na placa, por exemplo, e plugo aqui na saída dele aqui, ó. Vendo aqui, ó. Pronto, tá? Pluguei aqui no slot serial ATA, pronto. Esse cabo, você vê que ele conecta aqui no meu SSD, e agora eu tenho aqui uma unidade de armazenamento aqui nessa placa para me utilizar. Porém, olha a diferença, pessoal. Olha a diferença se eu não tiver esse SSD, vamos supor que eu não tenho esse SSD, tá? Eu não preciso nem desse cabo aqui, nem preciso desse cabo. O NVMe, né, no caso aqui, ó, vou pegar o NVMe, tá, olha lá. O NVMe é que ele vem um parafusinho, bonitinho, ele já encaixa aqui, ó. Você já vem com ele aqui e coloca ele aqui, ó, tá vendo? Ah, Ronaldo, como que eu sei? Esse é o NVMe mesmo? Ele só tem um corte, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem um cortezinho aqui no cantinho, ó. Então você tem que se atentar a esses detalhes, ó, tá vendo que tem um cortezinho aqui? Olha lá. Eu sei que esse aqui é o NVMe, tá? E 2280, por que 2280? Por causa do tamanho, tá? Então aqui, olha lá, nós temos o parafuso que é pro 2280 e tem os outros parafusos menor.
Ó, tenho aqui, ó, o pro 2280 aqui em cima, ó lá. Aqui em cima. Aqui tem outro parafuso, outro modelo menorzinho. E aqui tem o menor ainda, menor de todos, né? Aqui, ó. Terceiro menor. Então é o pequenininho, o médio e o grande. Quem é o grande? O 2280. Então 2280, ó, ele encaixa aqui, ó lá. Vendo aqui, ó. E pum, e aqui parafuso. Fica só assim. Acabou. Já tem aqui, ó. 1 tera, né? Isso aqui 256, beleza. De armazenamento aqui na sua placa. Você não precisa desse cabo e você não precisa aqui o SSD. Bom, então aqui fechou, né? Você tem a máquina. Mas não, qual a diferença? A diferença é absurda, né? Então, vale muito a pena, se você tiver esse slot na sua placa, vale muito a pena em relação ao SSD. Porque aqui nós estamos limitados aqui, ó, a 500, nesse modelo em especial, a 500 MB, 550, que no máximo isso aqui vai chegar, né? No teste que eu fiz com ele, né? Aqui não. Aqui, pessoal, acredite se quiser, 3.500 MB por segundo nesse cara aqui. Mas por quê? Você vê que ele comunica diretamente com a placa, ele fica diretamente na PCIe da placa do processador. Ele se comunica direto, ele não precisa do cabo. Ou seja, ele não tem essa latência, né? Esse delay de comunicação. Então, a velocidade de transmissão de dados é absurda, é bem alta, por conta dessa tecnologia do PCIe. Entenderam a diferença de um NVMe para um SSD? E olha que o SSD está muito à frente dos HDs convencionais que a gente conhece hoje, né? Os famosos HDs, que igual eu comentei no vídeo anterior, que são os discos rígidos, né? Ou tecnicamente é conhecido como HDD, que é o Hard Disk Device, tá? Então, do HD a gente vem para o SSD, que é o SSD, que a gente chama de Solid State Disk, que são discos em estado sólido, e por fim, aqui uma unidade de armazenamento que utiliza o M2, o slot M2 que a gente está abordando nesse vídeo, que nada mais é do que uma conexão direta com a placa-mãe de comunicação rápida de 3.500 MB por segundo, isso de leitura, tá? De leitura. Você atente-se na hora de comprar, tá? Porque cada geração tem uma velocidade. No caso desse aqui, nós temos 3.500 MB de leitura e gravação, nós temos 1.300 megas de gravação. No caso dessa geração aqui, ó, esse aqui é da terceira geração, tá? Como que eu sei? Na hora de você comprar, ó, você vê aqui, ó, Gen 3. Esse Gen 3 significa que ele é da terceira geração. E o que isso muda? A terceira geração, ele pode chegar até 3.940 megabytes por segundo, tá bom? Aí depois nós temos a quarta geração. Na quarta geração, ele pode alcançar até 7.880 megabytes por segundo. Um cartãozinho desse aqui, entendeu? É muita velocidade, pessoal. Imagina para carregar o Windows, um loading de um game, um jogo, para você transferir dados, né, de uma pasta a outra. E também temos a geração 5, a quinta geração do PCI Express, que alcançam velocidades incríveis de aproximadamente aí 15.760 megabytes por segundo. Mas pessoal, uma observação, tá? É importante que a velocidade máxima do seu M2 aqui, ó, depende não só da geração do NVMe, mas também da geração do PCIe da placa-mãe. Ou seja, se eu tenho um PCI 5.0 aqui que alcança 15 GB por segundo, ou melhor, 15.000 megas, né, megabytes por segundo, se essa geração dessa placa não for da quinta ou da quarta, ou vamos supor essa daqui, seja da terceira geração, eu não vou alcançar a velocidade desse cara aqui. Ou seja, precisa haver uma harmonia entre os dois. Não dá para eu ter uma placa da quinta geração, colocar NVMe da terceira, que eu não vou ter os 15.000. E nem adianta eu ter uma placa da terceira geração e utilizar um NVMe da quinta ou da quarta geração e achar que eu vou alcançar a velocidade dele. Não vou. Por quê? O obstáculo vai ser, o limitador vai ser a própria placa-mãe, o próprio chipset, a própria tecnologia embarcada nessa placa. Né? No caso dessa aqui, se eu comprar uma unidade dessa aqui, 4.05, eu sei que essa placa não vai alcançar. Por quê? Ela tem suas limitações. Eu sei que ela não vai passar de 3.500. Não só por causa da placa, mas o processador que vai nessa placa aqui, um processador Intel que vai nessa placa aqui, que esse chipset aqui no caso é um H81, ou seja, ele suporta, por exemplo, eu posso pôr aqui no máximo aqui, eu posso jogar aqui um processador Core i7 da quarta geração, um 4770, tá? Um 4790, eu posso jogar ele aqui, tá? Que ele vai, ele tem um limitador nele também. Na hora de você pesquisar um processador, você tem que olhar lá na especificação técnica do processador, ali o suporte PCIe, qual que é o suporte que ele dá no PCI Express, que seria esse barramento. Então o barramento PCI Express não é só aqui, ó, onde vai a placa de vídeo, né? Mas também aqui onde vai o NVMe, onde vai o cartãozinho de armazenamento, tá? E principalmente quando a gente leva em consideração o compartilhamento, tá, dessas vias, tá? Ou seja, você precisa consultar antes, na hora de comprar, e ficar atento ao manual, às gerações, né? As gerações, o suporte que ele dá para cada tipo de armazenamento. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo sobre o M2, né, o famoso slot M2, né, que muita gente, né, não conhecia, né, ou não conhece ainda, que é esse cara aqui, ó,
tá? E se você estiver pensando em montar o computador, procure placas, né, que tenham pelo menos mais de um M2 ou até 3 M2, porque aí você aproveita não só espaço, esteticamente fica bonito o computador, você só vai espetar ali um NVMe ali, um cartãozinho, e vai ter uma velocidade ali 7.000, 3.000, dependendo da geração, 15.000, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu curtir, compartilha com os amigos, me segue para mais vídeos e dicas, e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau, pessoal.